Hoje, comentários do quiz das questões 609 a 614. Só lembrando que aqui são comentários breves e se você quer um aprofundamento, então nós temos o canal do Physics Inbox lá no YouTube com muitas aulas, muita teoria e um ótimo aprofundamento. Ou você pode fazer, estou convidando aqui, o curso 60 lições de física, que é um belo resumo para Enem e vestibulares, com muita teoria e muitos exercícios e um precinho lá embaixo, um único pagamento só de R$ 14,90. E você ajuda esse trabalho ainda que a gente desenvolve aqui no Instagram. Bom, vamos então à solução das questões. A primeira está relacionada à condução térmica, onde aqui fala que no inverno as pessoas procuram usar roupas de lã. E qual seria o motivo? Então, o motivo é por causa da condução térmica, mas porque a lã é um mau condutor de calor. Então, o que acontece? O ar que fica entre as fibras da lã, ele é um péssimo condutor de calor, a lã também, e isso não deixa o calor passar. Ou seja, o calor do corpo tem muita dificuldade de irradiar para o ambiente, e esse é o motivo. Então, a alternativa correta seria, então, um bom isolante térmico, letra C. A segunda questão fala de uma barra AB, em que, devido à temperatura, essa barra aqui, ela sofre um curvamento, e quando ela encosta nesse contato, ela pode ligar ou desligar um relé. Veja, isso aqui é o que nós conhecemos como lâmina bimetálica. E se essa lâmina se curva para o lado direito, é porque esse material aqui, que é cinza, ele tem um coeficiente de dilatação térmica maior do que o material que está aqui no lado direito. E por isso, então, que com a temperatura aumentando, ocorre esse curvamento. Então, o fenômeno aqui tem a ver com o coeficiente de dilatação. A alternativa correta é a letra C. A terceira questão mostra o gráfico de dilatação de duas barras. Observe que as duas sofrem a mesma variação de temperatura e partem de um mesmo comprimento inicial. O que nós vemos aqui é que elas têm um comprimento final diferente. Bom, a equação para que a gente calcule a dilatação térmica, no caso, no comprimento, é ΔL igual a L0 alfa ΔT. Mas, na realidade, aqui se a gente isolar o coeficiente de dilatação, que é o alfa, observe que alfa é o ΔL dividido por L0 ΔT. Para as duas barras, observe que L0 e ΔT é exatamente o mesmo, apenas o valor ΔL que é diferente, onde o de Y seria a diferença entre 1,001 e 1, e de X 1,002 e 1. Nesse caso, como é pedido a razão dos coeficientes, nós podemos fazer a razão dessa diferença. Então, quando nós pegamos aqui para y, a diferença que é 0,001 dividido pela diferença em x 0,002, observe que nós temos o resultado de 0,5. Aqui na quarta questão, nós temos como base a tabela para responder a duas questões. A primeira é a afirmação de que qual seria o primeiro a atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Para isso, nós devíamos considerar, gente, como ambos vão chegar na temperatura de 100 graus Celsius, aquele que conduz melhor o calor. Então, quer dizer, das substâncias, a que tem maior condutividade é a que primeiro vai chegar na temperatura de 100 graus Celsius porque conduz melhor o calor. E nós percebemos que aqui corresponde ao ouro. E no segundo item, qual desses dois cubos vai ter a maior aresta na temperatura de 100 graus Celsius? Nesse caso aqui, nós devemos pensar no coeficiente de dilatação. Quem tiver maior coeficiente de dilatação terá a maior aresta. E agora, na comparação, nós vemos ali 15 para, no caso, o ouro e 29 para o chumbo. Então, aqui seria o chumbo. E o que nós estamos considerando para a aresta maior é um coeficiente de dilatação maior. Então, a resposta correta seria, na sequência, ouro e chumbo. Na quinta questão,
nós temos um recipiente de vidro completamente cheio de um determinado líquido. E aqui é colocado que no aquecimento, a uma certa temperatura, o nível de líquido estava abaixo da extremidade superior do recipiente. O que isso significa? Que o vidro ele dilatou mais do que o líquido no seu interior. Não é muito comum, mas aqui o vidro dilatou mais. Logo, o que acontece? Para que o vidro dilate mais, é porque ele tem um coeficiente de dilatação maior que o do líquido. Então, a resposta correta aqui é a letra A. X é maior do que Y. Na última questão, nós temos 3 afirmações a respeito do conceito de dilatação térmica. E analisando cada uma dessas afirmações, então, a primeira diz que o coeficiente de dilatação é uma grandeza dimensional. Isso está incorreto, tá? Aqui está a unidade para o coeficiente de dilatação. Normalmente, né, graus Celsius a menos 1, mas também pode ser grau Fahrenheit a menos 1, pode ser Kelvin a menos 1, mas existe aqui, então, uma unidade não sendo uma grandeza dimensional. Então, nós temos aqui a primeira afirmação como sendo falsa. Na segunda, em corpos que têm apenas uma dimensão, ocorre a dilatação linear. Aqui também é falso porque toda dilatação ela é sempre volumétrica. O que acontece é que muitas vezes certas dimensões do corpo são irrelevantes. Por exemplo, uma barra. Uma barra, a única dilatação relevante é no próprio comprimento. Tá? Então, na largura da barra e na profundidade, nós não teríamos uma dilatação significativa. E apenas a dilatação do comprimento acaba sendo relevante. Mas toda a dilatação ela ocorre em todas as dimensões. Tá? Então, mesmo que a dilatação seja linear, é porque ela é relevante no comprimento. Mas não deixa de ocorrer a dilatação nas outras dimensões. E por último, diz que se uma placa que contém um orifício sofrer um aumento em sua temperatura, as dimensões do orifício aumentarão. Sim, e o motivo é porque a parte vazia ela se dilata como se fosse do mesmo material da placa. Então, é como se tivesse material ali. Então, a dilatação ocorre como um todo e essa parte vazia, essa parte do furo, acaba sofrendo uma dilatação também. Então, aqui verdadeiro, o único verdadeiro é o terceiro item. Então, como você viu, os comentários desse quiz foram breves. Se você quer um aprofundamento, só lembrando, canal do Física Inbox no YouTube, ou fazer o curso 60 lições de Física, tá ok? O link você encontra na bio.